Alô, alô. Alô. Bom, queridos irmãos, eu estou começando essa transmissão aqui hoje de manhã, no dia 7 de agosto de 2017, porque nós verificamos que a transmissão via site ontem, no dia 6 de agosto, ela ficou sem som. Então foi um problema técnico que eu descobri agora de manhã e pedi a todos os amados irmãos que, se possível, acessassem via Facebook. Coloquei lá no site Eclesia Nascente de Cristo o link para o Facebook, né? Então aí daria para ver, participar daquilo que foi pensado, daquilo que nós vivemos ontem à noite e gravamos em nome do Senhor aqui juntos, né? E então tem lá o link pelo Facebook. O que acontece também com o link do Facebook, ou lá no Facebook, é que talvez pela limitação de banda na gravação lá do Facebook, algumas vezes vai travar, né? Então vai ficar travando ali e dá a impressão de perda da sequência das ideias e do que a gente está pensando juntos assim. Por que eu falo isso também? Que quando eu percebo que aqui no celular aparece que houve desconexão no Facebook. Quando acontece isso, eu tento o máximo possível com os irmãos que estão presentes aqui conversar um pouco sobre aquele tema ali ainda, até que volte a transmissão e a gente possa retomar com todos a sequência do pensamento, né? Eu sei que isso tudo acaba ficando meio ruim, mesmo assim, e é uma dificuldade técnica, né, que a gente tenta vencer. Às vezes a gente consegue, às vezes não. Então, por isso também peço aos irmãos que, onde estiverem, possam acessar a minha conta lá no no YouTube. A conta no YouTube está lá como Eber Zenum. Quem puder acessar e puder se inscrever no meu canal, vai contribuir muito também para a gente poder começar transmissões via YouTube direto. E pelo que eu sei, assim, a transmissão via YouTube direto, ela é muito mais estável. E isso vai ser também uma vitória, né? Assim, a gente vai ter, então, provavelmente 3 vias de transmissões simultâneas pelo site, lá no live stream, pelo Facebook e pelo YouTube, tentando arrumar uma forma de que todos nós possamos estar juntos, né? Todos nós possamos ter essa comunhão em Cristo e enfim, melhorar, né? Só que lá no YouTube eu preciso de 100 inscritos, né? Pelo menos, assim, no mínimo é 100 inscritos. Quando chegar a 100 inscritos, libera aqui para o aplicativo via celular essa transmissão via YouTube. Então eu estou pedindo assim para os irmãos que puderem se inscrever lá no meu canal, tá bom? E essa transmissão também de hoje é tentar trazer um resumo, falar com vocês sobre o que nós falamos ontem aqui e compartilhar um pouco mais dessa caminhada, desse momento que a gente está sendo alcançados pela palavra do Senhor, em que a gente vai poder aqui dar voz àquele vídeo sem voz
que está lá no live stream, né? Então eu queria estar orando ao Senhor e pedindo a Deus que eu poderia fazer para, né, vamos dizer, tentar consertar aquilo que deu problema lá, no problema técnico no YouTube, no live stream. Vi agora, entrei no laboratório lá, que tem, dentro do live stream a gente tem um estúdio, né? Um estúdio de gravação. Aí eu vi lá que estava configurado para não ter som, quer dizer, era um outro microfone que estava ligado, que não existe. Então não apareceu som nenhum, né? Aí eu mudei tudo lá, o som voltou e agora estamos aqui compartilhando, né? Pedindo a Deus sempre que no meio de toda essa, vamos dizer, essas cartas tecnológicas, né? Esse tempo que permite a gente ter essa comunhão dessa forma, Deus nos abençoe, Deus nos guarde, e existe realmente um cuidado do Senhor em, vamos dizer, percorrer as tecnologias de forma santa, né? Como a gente vê as cartas bíblicas mesmo, né? As cartas, os pergaminhos, a pedra, papiros, papel, enfim, bytes, né? Que depois tudo se transforma, de meios de comunicação vão sendo aperfeiçoados, e a palavra do Senhor permanece a mesma para sempre. Nesse percorrer dentro das tecnologias, nós queremos muito que nesse tempo o Senhor nos abençoe para que esse compartilhar da sua palavra, que une as nossas vidas, que rega os nossos corações, né, sejamos nós formados pela graça do Senhor, pela sua presença, então, né, pela manifestação do senhorio de Cristo em nossas vidas, da pessoa do Senhor Jesus Cristo, né, do amor de Deus o Pai, da direção do Espírito Santo. A obra toda do Senhor, ela é conduzida nessa triunidade misteriosa e revelada, e maravilhosa maneira de Deus trabalhar, né? Viver essa intensa relação que Ele mesmo, intensa e densa relação que Ele mesmo revela, propõe e vive, né? E chama a gente, o seu povo, a existir nele, por meio dele e para ele. Então, queridos, pedimos essa bênção ao Senhor, sabendo que ao longo de todo o chamado do Senhor, ao longo de toda a história do Senhor, essa operação feita pelo Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, o único Deus, revelado nas Escrituras, sem isso não saberíamos, né? Tem sido confundido, né, nas mentes dos cristãos, no coração dos cristãos, ao longo dos séculos, de diversas formas, diversas batalhas e lutas tão densas e tão terríveis têm ocorrido para impedir ou modificar a ideia das pessoas, colocar alternativas no coração das pessoas em relação à verdade, né? E chamar também isso de verdade. Então é uma situação terrível que a gente encontra ao longo dos séculos, em que os profetas são chamados para orientar, nortear o povo de Deus em todo aquele período do Antigo Testamento. Depois os apóstolos e todos aqueles que compuseram o Novo Testamento igualmente foram chamados pelo Senhor
para manter o norte, né? A revelação do norte, que é Cristo. Sempre, sempre foi a pessoa de Cristo, né? O espírito da profecia. É importante demais o coração do povo de Deus ser alcançado por essa revelação, por essa dádiva. Apocalipse 19:10 afirma categoricamente, explicitamente, que o espírito da profecia é Jesus Cristo, né? Então, quando a gente olha aqui no livro de Apocalipse, né, juntos recebemos essa revelação com todo o nosso coração aberto, né? Ele diz assim, João estava sendo alcançado pelo anjo de Deus na sua manifestação, na sua, vamos dizer assim, presença majestosa ali, gloriosa do anjo do Senhor, não sendo ele Deus, mas de fato é algo realmente impactante. João diz ali no versículo 10, prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse, vê, não faças isso, sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus. Então o anjo do Senhor, ele está chamando a atenção de João, que naquele impacto que aconteceu da revelação, foi suficiente para tocar na mente de João e formar nele, a partir daquilo que ele estava sendo impactado, a ideia de adoração do anjo, né? Da mesma forma que acontece essas alterações teológicas ao longo dos tempos, facilmente o ser humano cai, né, na adoração de coisas, de elementos paralelos e não da verdade absoluta, que é Cristo, que é Deus, que é o Espírito Santo, né? Então eles vão caindo, como aconteceu com o povo de Israel, né? Eles se envolveram na adoração do sábado, por exemplo, né? Isso é um exemplo entre tantas outras distorções, né? Começaram a adorar o sábado, começaram a adorar os elementos em si mesmos, utilizados por Deus como notificação, né, pedagógica, até muito pedagógica, muito bonita a pedagogia de Deus em apresentar Jesus até que ele chegasse, mas sempre deixando claro que ele estava apontando para Cristo, mostrando Cristo. E, de fato, Cristo era mostrado no Cordeiro, Cristo era mostrado no sábado, Cristo era, de fato, o Cordeiro, de fato, era o sábado, de fato, Cristo é o Espírito da profecia, conforme está escrito aqui em Apocalipse 19:10. Cristo é a Arca da Aliança, Cristo é o maná, Cristo é a vara de Arão, que acaba ali dentro da arca e floresce. Quer dizer, a vara de Arão representa tanto a morte de Cristo, né, como uma vara que está ali, e ao mesmo tempo, quando ela floresce, está apresentando a própria ressurreição de Cristo, né? E as tábuas da lei que estavam ali é Cristo também, que é o Logos de Deus que fala e que dirige, que orienta, e tudo existe pela palavra do Senhor, né? Não tem nada possível sem a palavra do Senhor, e é a palavra do Senhor que deve sempre tomar nossa pessoa. O Logos de Deus é a razão de Deus, né? Nietzsche, como a gente comentou outro dia, ele fez a afirmação, vamos dizer assim, marcante, de que aquelas pessoas no seu tempo tinham matado Deus, né? Todo mundo pode pesquisar isso e ver quando ele falou isso daí. Mas hoje, depois de Nietzsche, as pessoas mataram o Logos, né? Mataram o Logos. Os cristãos mataram o Logos. Da mesma forma que Nietzsche disse que os cristãos
tinham matado Deus através de todas aquelas substituições que foram feitas de Deus naqueles aparatos religiosos. Hoje em dia mataram o Logos, que é toda a razão de Deus. Não importa o que a palavra de Deus diz, no sentido último, as pessoas vão viver à sua própria maneira. Os cristãos vão viver conforme querem viver. Né? Isso é trágico, realmente, isso é terrível, mas isso foi uma conquista do diabo, né, nas mentes das pessoas, uma conquista do diabo nas mentes das pessoas, através dos séculos. Né, através dos séculos. Então a gente tem um ícone, vamos dizer, no início ali do cristianismo, um ícone histórico que a gente chama de Escola Hermenêutica de Alexandria, né, que toma a frente na teologia de expressão e acaba cativando e depois sendo utilizada pelo próprio Império Romano, que depois se torna Igreja Católica Apostólica Romana, a utilizar os princípios da Escola de Hermenêutica de Alexandria, que são princípios alegóricos, quer dizer, você pode alterar a teologia conforme os séculos vão passando. Você vai dando a interpretação temporal, cronológica, de acordo com as necessidades de cada época, né? A palavra de Deus, ela aquela cláusula de imutabilidade da palavra, ela não precisa ser entendida assim, diz a Escola de Hermenêutica de Alexandria. Você pode e deve interpretar de acordo com as necessidades temporais. Quando a palavra de Deus diz não acrescenta nada, não tira nada, isso aí não significa de fato isso aí. Então isso já é mais outra cláusula da Escola de Hermenêutica de Alexandria. Ela tem que matar a cláusula da imutabilidade da palavra para poder subsistir, né? E assim ela subsiste ao longo dos séculos e vem conduzindo os cristãos a uma vida absolutamente distantes da palavra do Senhor, né? Notem os irmãos que chegamos ao século XXI, em que a confusão é tão grande, entre tantas confusões, eu quero citar a respeito do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? A pessoa do Pai, do Deus Pai, essa triunidade eterna, de fato, na prática existencial dos cristãos, é uma mistura de gênio da garrafa com o Papai Noel, né? Então, é um elemento, na prática, que deve ser acessado nas horas amargas, nas horas difíceis, naquilo que precisa. As pessoas, então, são desenvolvidas dentro dessa ideia de um Deus que serve a eles, na prática, né? Na prática. E assim é uma mistura de Papai Noel, o Deus Pai é uma mistura de Papai Noel com o gênio da garrafa, né? O Deus Filho, Jesus Cristo, de fato, na prática, é uma medusa, né? Medusa, aquela figura lendária, né? Aquela figura que traz a ideia de cabeças e cabeças e cabeças, centenas de cabeças, porque de fato cada comunidade cristã ela é regida por uma cabeça totalmente distinta da outra cabeça que rege a outra comunidade cristã. Isso, vamos dizer, falando dentro de uma mesma denominação. Há denominações que chegam a colocar em estatutos de que cada comunidade, ou usurpando a semântica bíblica, coloca o nome eclesia, né, no caso transliterado para o português como igreja.
Então eles colocam ali aquele sistema comunista, aquele sistema que o Marx trabalha muito, né, essa questão da massa colocada em comunas, né? Então, só que no meio religioso é chamado de igreja. O pessoal é colocado dentro desses currais, desses lugares chamados igrejas, fazem um estatuto lá e afirmam elas afirmam categoricamente: cada igreja é autônoma. Autônoma, quer dizer, tem denominações que não. A denominação inteira ela é autônoma em si mesma. Então existem algumas denominações que as chamadas igrejas elas são sujeitas por lei da denominação e registrado inclusive aí na sua existência como igrejas, como sendo uma espécie de franquias ligadas diretamente a uma cabeça central. Então ali tem um cabeça diferente de uma outra denominação, que é diferente da outra, da outra, da outra e da outra, e dentro de algumas denominações chega ao ponto de cada igreja em si ser autônoma. Então isso é uma medusa, né? E mesmo que elas sejam absolutamente contraditórias e tenham práticas absolutamente distintas e até contrárias umas às outras, elas se atribuem como uma e dizem que isso significa diversidade e que, no entanto, há uma unidade. É de fato um ditado infernal, né, que surge vamos dizer, nos estômagos diabólicos e satânicos, que fazem a satisfação das mentes cristãs ser alimentadas por esse tipo de provento, esse tipo de iguaria do inferno, né? É muito triste ver os cristãos sendo subnutridos, anímicos por essas ideologias aí. Bom, então o Cristo não é o Cristo medusa, né? É o Cristo de centenas de cabeças, então é isso. O Espírito Santo também, por sua vez, ele é um poder, né? É um poder. Então, o pessoal, quando imagina Espírito Santo, em geral, é um poder que os gloriosos vão poder acessar, vão poder ter, vão clamar, e quanto mais forem espirituais e quanto mais forem convincentes a essa divindade, a esse divino poder que eles chamam, eles são incorporados neles esse tipo de poder. Aí eles saem fazendo aquilo que eles acreditam ser frutos desse empoderamento. Então é algo absurdo. Nunca se viu tamanha confusão a respeito do Pai, do Filho e do Espírito Santo como nos nossos dias. Não existe paralelo na história, né? Então nós estamos vivendo o suprassumo de toda a condensação herética. E o que é mais terrível também, uma das coisas terríveis também no meio de tudo isso aí, é que tem que haver uma plataforma gerada para que todos os cristãos caminhem, vamos dizer assim, calmamente e, vamos dizer assim, quietamente e até satisfatoriamente montados dentro e andando em cima disso aí. Quem que faz isso? São os teólogos, né? Você pega teólogos de absoluta competência para ir às escrituras e formular compêndios teológicos de teologia sistemática, teologia bíblica, exegeses. Então esses teólogos são responsáveis por alimentar os cristãos, esses cristãos dos nossos tempos, porque a mente deles precisa de ter uma justificativa, né? Uma justificativa teológica de que eles estejam vivendo certo. Então esses teólogos, eles têm a competência, eles têm a responsabilidade de gerar estudos bíblicos de absoluta veracidade, vamos dizer, quanto
conteúdo bíblico, e então você tem compêndios inteiros que destrincham, dissecam a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, né, no sentido de toda a teologia ser trabalhada ali, de modo tal que os cristãos sabem, recebem esse alimento teológico de primeiro nível, podendo então afirmar a teologia quando conversam teologicamente com quem for, né, eles vão poder conversar teologicamente e de nível elevadíssimo, né, mas na prática, de fato, é uma caminhada absolutamente esotérica, feiticeira, é um esoterismo na prática. Não existe, é uma feitiçaria com uma submissão a divindades geradas de todo nível, né? Então, essa situação, ela é trágica, ela é dramática, né, e conduz os cristãos a todo esse tipo de masmorras e mantendo eles ali e estão satisfeitos, né? Estão satisfeitos porque podem responder teologicamente e de forma muito bonita. Até cada dia tem um livro novo de teólogos para que eles possam aprender, estudar, decorar e repetir, né, um copia e cola mental para eles repetirem tudo isso daí, para poderem satisfazer a si mesmos e os debates apologéticos ou debates de comunhão dentro dessa orgia teológica absurda, né? E o pessoal se satisfaz com isso, é muito triste, né? Não tem nada a ver com a palavra do Senhor, mas é uma situação que a gente tem, e os cristãos estão dentro dessa Babilônia, né, tomados pelo movimento da grande meretriz, que isso é uma prostituição, de fato, conduziu a maioria dos irmãos para dentro desses lupanares, desses bacanais teológicos de fato, né? Então é uma situação terrível, e a gente tem procurado compartilhar com os irmãos em toda parte de que há uma ação de Deus contínua em chamar, né, em procurar tirar do meio desses emaranhados, desses espinhos, o seu povo, porque assim o Senhor ama, né? Assim o Senhor trabalha com o amor em verdade, ou a verdade em amor. O amor bíblico, ele jamais vai anular a verdade. A verdade bíblica jamais vai anular o amor. Uma condição única da ação de Deus é agir assim. Então, por isso ele chama em Apocalipse 18:4 para que o seu povo saia desse meio todo e passe a viver, né, com ele, né, por meio dele e para ele, né? Então toda a manifestação de Jesus Cristo, né, ao longo da história, toda a manifestação de Deus que ocorre, ela vamos dizer, perfeita, didaticamente perfeita, e vai apontando para Cristo, como diz Apocalipse 19:10, quando o anjo fala a João. João tem a atitude de adorar o anjo, e como de fato as pessoas, a gente falou aqui agora há pouco várias vezes, as pessoas estão servindo, não simplesmente ao anjo da revelação, mas estão servindo a si mesmas, né? Ao conteúdo babilônico, de aparato doutrinário, teológico, existencial. Na prática, de fato, todos estão dentro desses currais satânicos elaborados pelos 4 cavaleiros do Apocalipse, que trabalham para o domínio das massas, né, impondo domínio em cima das massas, de forma violenta, no sentido da ferida que é causada dentro da mente desses cristãos. E então aí você gera um império, né? Um império foi gerado assim. E assim caminha a história dos cristãos paralelamente com aquilo que Deus, o Pai,
né, está fazendo. Então você tem a realidade de Deus, que é conforme Deus, conforme Ele é, por isso é o eu sou, e você tem a realidade humana e de todos os aparatos construídos pelo ser humano e que é, vamos dizer, corroborado, homologado pela interpretação alegórica gerada ali nas, claro, primeiramente no diabo mesmo, desde o Gênesis, né? Mas já perto, depois do Novo Testamento ali, surge uma escola inteira de hermenêutica, né, chamada Alexandria ali, e que traz todo esses instrumentos, esse estrutural preparado para conduzir os cristãos ao longo dos séculos em teologias diversas, justificadas por eles mesmos, né? E, no entanto, o anjo do Senhor disse: não adore essas coisas, quer dizer, não sirva, não adore o anjo. Agora, claro, se não é para adorar o anjo da revelação, não é para adorar nada mais também. Nós, como diz ali, adore a Deus, quer dizer, sirva a Deus. No caso do anjo, ele afirma: eu sou tão conservo quanto tu, João. Né? Nós somos servos do Senhor, então vamos adorar o Senhor. Os cristãos manifestam a sua adoração naquilo que servem, né? E aquilo que serve, não sendo Cristo, é um aparato religioso, é um aparato idólatra que domina eles mesmos e que faz com que eles tenham na prática real, na existência, na adoração, no serviço da coisa toda, um centro de adoração ao Satanás, né, ao demônio. Não percebem que estão adorando o próprio demônio, como aconteceu em 1 Coríntios, no capítulo 10. Os cristãos não percebiam que estavam adorando o diabo na hora da ceia do Senhor. E alguns já tinham morrido até, como Paulo define ali em 1 Coríntios 11 também. Isso é uma cegueira bizarra, né? Mas o anjo disse isso. E aí, então, revela que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia, né? Toda a palavra profética, toda a palavra de Deus, desde Gênesis até Apocalipse, sempre, quer dizer, desde o início do mundo até o final do mundo, a profecia de Deus, ela é de fato profecia de Deus, quando revela absolutamente Jesus Cristo. Nas Escrituras de Deus é assim, absolutamente, totalmente. E os profetas de Deus e os apóstolos, e depois os filhos de Deus em toda a história, que de fato são de Deus, eles vão observar, apontar, viver em Cristo. Cristo é o espírito de toda a palavra. Jamais vai acontecer aquilo que se afirma ser de Deus e que se altere esse tipo de foco, né? Por isso que a gente tem afirmado que mataram o Logos, né, na mente das pessoas. Não o Logos eterno não morre, mas na mente das pessoas foi anulado o Logos de Deus, a razão de Deus, a pessoa de Deus, tudo aquilo que é o absoluto centro. E por isso a fé, ela é definida assim. É quando você está nessa centralidade, né? Nessa centralidade. E é somente assim, conduzidos pela palavra, conforme diz Romanos 10:17, pela palavra do Senhor, né? A palavra do Senhor conduz a gente a essa dimensão de existir em Cristo, por meio dele e para ele, única e absolutamente olhando para Cristo, como diz Hebreus 12, né? Nessa condição é que tudo aquilo que é invisível, mas é a realidade eterna de Deus, passa a ser visível. Ele revela.
ele, o Senhor, pela sua palavra, pela ação do seu Espírito, do Espírito Santo, revela ao povo de Deus aquilo que é invisível. Ele dá visibilidade, né, ao povo de Deus daquilo que é invisível. Ele revela a realidade de Deus naquilo que é, para o ser humano, chamado de realidade. Sobre a realidade humana existe a realidade de Deus, a realidade, vamos dizer, temporal, material, né? A realidade histórica aqui, ela é uma realidade, mas há uma realidade eterna, a realidade de Deus. E essa realidade eterna, ela só pode ser visível ao ser humano pela ação da revelação de Deus, né? Pela ação da revelação do Espírito Santo ao coração, que traz essa revelação pelo Logos, pela razão de Deus, pela palavra de Deus, que produz no ser humano o elemento chamado fé, que é levá-lo a essa centralidade absoluta de Cristo, para que nessa condição tenha a visão de Deus, daquilo que é real, daquilo que de fato é o espírito da profecia, que é Cristo. A visão das coisas de Deus se tornam possíveis a partir da revelação do próprio Deus, né? Não é possível andar também dentro dessa jornada que Deus trabalha, Deus estabelece, né, dentro da existência, sem essa condição de continuidade pela fé também, né? Gerado pela palavra, pela razão de Deus, pela visão de Cristo, pela condição de seguir em Cristo, né? Então você não segue em igreja. O corpo de Cristo é um, da mesma forma que Cristo é um. Então há um só cabeça. Então há um noivo, da mesma forma que há uma noiva. Não há policabeças, como não há poligamia, não há policorpos, né? A gente tem um corpo. Há uma monogamia, há uma monocabeça, monocorpo. Há um corpo, um cabeça. Há um noivo, uma noiva. Um esposo, uma esposa. A ligação é absolutamente única. É uma só carne. É um só ser que conjuga, que é conjugal, né? Que caminha junto, que anda junto, sob a direção absoluta e única do cabeça, que é Cristo. Então, é Ele que é o Senhor único do seu único corpo sobre a terra. Esse corpo único sobre a terra, que está em todos os lugares, né? Na visão, sem a revelação do Senhor para o coração do cristão, que ele não quer, em geral ele já está tomado, abduzido pela escola alegórica, né, lá de Alexandria, ele não consegue ver mais, ele está absolutamente vendo uma organização montada e que ele tem que fazer parte daquilo, né? Então ali vai sua família, né, vai os filhos, e ali adentram para dentro daquele ambiente, e lá ele estabelece o centro da sua elevação espiritual, né? Evidente que isso é mais um satanismo, né? Mais um ambiente preparado para, vamos dizer, devastar a centralidade de Cristo, e os crescimentos em Cristo, evidentemente, não acontecem, não é possível. Acontece a intelectualização, né? Acontece as visões denominacionais, as visões clericais, eclesiásticas, as organizações em funcionamento. Isso então acontece, a pessoa vê um desenvolvimento muito grande nesses ambientes, e eles vão tecendo a sua vida dentro daquilo. O Salmo 127, no entanto, diz que se o Senhor não edificar a casa, né, em vão, então em vão, cria-se um vão ali, absurdo,
entre a realidade real e aquilo que se está vivendo. Então é preciso entender que é o Senhor que conduz o seu povo, não é uma igreja, não é uma denominação, não é um aparato religioso, nada disso. Então as pessoas passam a desenvolver na vida deles e na percepção dos filhos que aquele ambiente que está ali é o que promove o crescimento deles, o desenvolvimento espiritual deles. É satânico, evidentemente, e vai gerar um enfraquecimento imensurável, né? Então, quando essas pessoas são tiradas desses ambientes, é revelada a razão de Deus a esses corações, como aconteceu comigo, com tantos outros, a pessoa vai saindo para ir em Cristo. Claro que tem, como já falamos várias vezes, aqueles que não têm vocação, vamos dizer, para viver nessas clausuras, não tendo vocação de serem beatos, eles acabam saindo também, né? Outros também que são movidos por conflitos psicológicos acabam saindo também, e alguns até por motivos humanos, assim, básicos, da incompatibilidade de gênios, né? Pessoas que não gostam um do outro, e não gostam de pastor, o pastor não gosta das pessoas, conflitos, né? E que isso também estão cheios nas atas, para a gente ver a hora que quiser. Como eu tenho atas registradas, e como a gente já sabe, vivi 33 anos nesses ambientes, e a gente vê que os grandes centros de satanismo são as assembleias realizadas nas chamadas igrejas, né? Onde você tem ali a autorização para a definição dos caminhos a serem percorridos pelo grupo. Isso através do poder, do empoderamento da Assembleia em si. Porque ela passa a ter a força de decisão 50% mais um. Né? Então pode Deus falar o que quiser, que 50% mais um decidiu, está decidido, e Cristo que diga amém. Né? O Deus gerado por esses ambientes diz amém. Quer dizer, quando se faz uma oração após uma assembleia, não é que você está pedindo a Deus que faça, que abençoe aquilo ali, que faça a sua vontade, não é nada disso, embora esses termos sejam usados. A assembleia já foi feita, já decidiu, ou às vezes até oraram antes, né? Porque tem que ter isso aí para dar o referêndum ao diabolismo que está sendo feito, mas os cristãos não percebem, né? Então é aquilo regido assim, decidido e sacramentado nas atas, lavrado em ata, como diz lá o termo, né? Tudo tem que ser lavrado em ata, registrado em cartório e definido como o ato servil de todos dentro daquilo que foi escrito. Embora as pessoas não façam nada daquilo, quase nunca. A gente tem o que se chama deixar sobre a mesa, né? Que é um anexo farisaico. Né? O fariseu criava leis que eles mesmos não conseguiam cumprir. Então, naqueles tempos seria chamado deixar sobre a mesa, ou no caso deixar sobre as pessoas. Deixa eles tentar carregar aquilo e vamos fazer vista grossa, porque ninguém consegue mesmo, mas deixa assim, é assim que é. E vai levando aquilo tudo. Né? Então você tem esses aparatos, as pessoas vão ficando ali dentro, e quando eles saem daquilo, por diversos motivos, como a gente estava falando, são criticados pelos sistemas como desigrejados. É o termo, um dos termos usados hoje em dia. Heréticos, ou enfim, cada dia vai surgir um termo novo para esses que abandonam os campos de concentração vigentes, né? E vão surgir termos assim. No caso, existem aqueles que estão sendo tocados pela razão de Deus, né, pela palavra de Deus, e cristãos que de fato, conforme Apocalipse 18:4, são tirados pelo chamado de Deus para seguir naquilo que de fato é, né, o cabeça único, o Senhor, e conforme Ele ensina em sua palavra, ouvindo o que Ele tem a dizer somente,
Para uma mentalidade já abduzida, já feita lavagem cerebral de tal nível, chega ao ponto de essas pessoas não conseguirem entender como é que pode uma esposa obedecer ao seu marido. Não conseguem, não concebem também. Não conseguem entender e não concebem viver. É preciso que haja um cabresto sobre os cristãos para conduzi-los nos determinados ênfases denominacionais ou eclesiais locais. Né? Não concebem. Mas, de fato, a gente tem o chamado de Deus para que as pessoas sigam Cristo. De fato, o noivo, o esposo, ele é competente, ele é Deus e tem condições de conduzir a sua esposa, né? Conduzir o seu povo, o seu corpo. Ele é competente para isso. E quando a gente anda em Cristo, a palavra do Senhor nos conduz, a palavra do Senhor, por ser Ele o cabeça, nós vamos estar sendo orientados e revelado a nós pela mão e pela ação do Espírito Santo, como vimos ontem em João 14, né? Quando Jesus afirmou que ele estava dizendo, não se turbe o vosso coração, foi um dos temas que a gente estava vendo ontem, né? Quer dizer, os pais, as famílias, as pessoas sendo edificadas por Deus, elas são construídas em Cristo, são construídas em Deus, são edificadas, né? Se o Senhor não edificar, então o edificar é um processo, né? É um processo de continuidade dentro do espaço, tempo e história. Mas é um edificar que utiliza o espaço, tempo e a história, mas nas realizações a partir daquilo que é invisível, daquilo que vem como revelação a partir de Deus, sendo o próprio povo de Deus de origem celestial. Ele não tem origem alguma na terra. Apocalipse revela em Apocalipse 21, 22 ali, que a esposa do Cordeiro, ela desce do céu. Ela é ataviada, preparada pelas realidades celestiais. Não tem nada na terra que possa fazer essa composição de beleza, né? São toda a construção, desde a sua geração em Cristo, como profetizado em Adão, a mulher sai de Adão, como o povo de Deus sai de Cristo. E é ataviada por Cristo também, né? E ela é do céu e preparada pela palavra de Deus. Se ornamenta em operar a vontade absoluta de Deus sobre a existência, sobre a terra, na sua caminhada, na sua jornada de esperar o dia das bodas do Cordeiro, né? Então, as famílias vão crescendo, o povo de Deus vai crescendo nesse relacionamento conjugal, absolutamente conjugal com Cristo, com mais nada. Os pastores de Deus, chamados por Deus, vão cuidar do povo único de Deus, do corpo único, não tem divisão nenhuma, para que toda a palavra de Deus, todo o conselho de Deus seja ministrado a esse povo, para que absolutamente cresçam, percebam Cristo o tempo inteiro, né? E esses pastores vão ser cuidados pelo povo de Deus. As cidades em que eles moram, que o povo de Deus se encontra, que são conforme Apocalipse 2 e Apocalipse 3, quando ele escreve 7 cartas. 7 cartas significam todas as cidades no mundo onde o povo de Deus estiver. Aquelas cartas são endereçadas a todos os que são de Cristo em toda parte. 7 cidades em todo o mundo. Isso significa em toda parte. Cartas, isto é, a palavra então, 7 cartas, significa aquelas cartas todas são uma carta só. É uma carta só. É toda uma palavra que é composta ali, para que todo o povo de Deus, em todos os lugares, eles recebam essa orientação e sigam o Senhor como um corpo.
um cabeça, um esposo, uma esposa. Quando a teologia, ao longo dos tempos, para tentar justificar esses, vamos dizer, absurdos teológicos de gerar comunidades fechadas em si mesmas, eles tentam fazer o anacronismo, como o catolicismo fez em relação ao Papa, né? Os cristãos protestantes, evangélicos, neopentecostais, pentecostais e tal, eles geraram teologias anacrônicas também, né? A Igreja Católica pega o texto de Mateus, vamos dizer, exemplo, né? Mateus 16, e aplica a um conceito criado lá pelo ano 500, no surgimento definitivo da questão papal, e aí então afirma que ali havia um Papa, lá no Mateus 16. Claro que não é assim, nunca foi assim, não existe isso aí, né? É uma outra afirmação diabólica mesmo. Da mesma forma, os protestantes, evangélicos e neopentecostais, pentecostais, eles também não conseguiram perceber que a palavra eclésia no latim e igreja, no caso em português, ela simplesmente é trabalhada anacronicamente também para definir no império semântico que foi criado ao longo dos 17 séculos, biblicamente, né, redefinir através de nomenclatura semântica bíblica os campos de concentração jogados os cristãos lá dentro e com o nome igreja. Então, isso é anacrônico também e faz crer na mente desses cristãos de que eles estão seguindo algo de Deus, porque eu uso simplesmente uma terminologia que está dentro da Bíblia e que não significa absolutamente isso. Mas, ao longo de 17 séculos, massificado foi o povo nesse tipo de doutrinação e eles não pensam de outra forma, né? Então, só pelo Senhor mesmo, para mostrar ao povo que há um só, eles até sabem, eles falam, não, tem um cabeça, um só, é verdade, tem um só cabeça, Cristo. Há um só corpo, sim, há um só corpo. Mas isso tudo aqui é assim mesmo. Mas como que é assim mesmo? Na prática, você absolutamente está fatiado, está tudo nitidamente desmembrado, né? E ainda, vamos dizer que num conceito platônico, é uma teologia platônica, né? Platônico espiritual, em dizer que, embora tudo esteja desmembrado, fatiado, os ossos estão espalhados pelo campo, tudo isso aí é uma beleza, é uma unidade na diversidade. Os ossos secos de Ezequiel hoje seriam conhecidos como unidade na diversidade, né? É um total bizarro, é muito nítido, fácil até de perceber, mas dependendo do grau vamos dizer, abdução e de domínio da mente desses cristãos, eles não percebem mais que aquilo ali é um vale de ossos secos, desconjuntados, sem vida, no sentido da visão de Deus. Quando ele mostrou ao profeta, o profeta estava dentro de uma nação composta, né, teocrática, parecia que funcionava tudo, mas Deus disse, eu vou te mostrar o que é o meu povo. Aquilo é um vale de ossos secos, todos desconjuntados, todos desconstruídos, não há uma só forma viva, não há uma só forma pessoal, aquilo está destruído, né? E hoje é assim, hoje está dessa forma, e o povo não consegue perceber, o que é muito triste. A gente tem orado demais mesmo, para que o povo de Deus seja tirado deles essa cegueira e essas escamas, né? Que caiam essas escamas. Então, vimos aqui um pouco sobre isso, vimos que João 14, a ação do Espírito, João 15, João 16, vimos Apocalipse, né, no capítulo 1, a condição de em Espírito, para perceber as realidades eternas do Senhor. Vimos Apocalipse 2 e 3, o Senhor
chamando o povo dele a ouvir o que o Espírito diz aos chamados, né? Então é importante que se entenda a palavra ali, que Deus está falando aos que ele chamou, não a uma organização, instituição chamada igreja, mas aos chamados. Não há nenhuma conotação, já falamos isso um pouco demais até, talvez dê para entender, não sei, mas depende também muito mais, absolutamente, totalmente do Espírito Santo, para que haja compreensão profunda e verdadeira de que o Senhor está falando aos chamados. O Espírito Santo vai ser aquele grande companheiro, e né, para que o ouvido gerado no novo nascimento, os ouvidos gerados no novo nascimento, os olhos gerados no novo nascimento, possam, os sentidos gerados no novo nascimento, a pessoa gerada no novo nascimento, possa ser conduzida pelo Espírito Santo, né, aquele que está no lugar de Jesus, aquele que conduz o povo do Senhor em si, dentro de si, batizados nele, formados nele, um grande cuidador que conduz o povo e que rege esse povo em nome de Jesus. É ele que vai dar as ordens em nome de Cristo para que o povo siga conforme a vontade de Cristo. Não é conforme a vontade de uma assembleia, de um pastor, de um lugar chamado igreja ou de uma denominação. Isso nem existe, nunca deveria ter existido. Como Israel, comentamos ontem também sobre isso, como Israel, ao chegar ao seu termo, o termo da nação de Israel em relação a Deus, né? Israel então é uma sombra, o que faz com que Abraão, depois Isaac, Jacó e vai indo, todo aquele povo surja e permaneça, é eles serem arautos e sombra daquilo que há de vir, a plenitude que é Cristo. Então, quando chegou a plenitude dos tempos, que o próprio Deus, que era o alvo, né, o propósito de toda a existência daquele povo para anunciar o Senhor, então, naquele mesmo momento, todos, como diz Efésios 2, aquilo deveria ser o grande momento em de desaparecer a sombra, de desaparecer todo aquele aparato, tudo aquilo que foi feito, para agora dar glória, dar a majestade, a soberania e a alegria indizível de estarem indo e formando o corpo de Cristo. Então, o que era antes uma sombra, através de uma nação que percorreu séculos dentro da história para anunciar Cristo, e que Hebreus 11 afirma que eles, vamos dizer, entre o povo hebreu e o povo judeu, houveram alguns que tiveram fé para ver isso. E aqueles que tiveram fé para ver isso, isto é, para ver Cristo, esses foram salvos. Os outros foram e vão, né, são condenados e vão para o inferno. Mesmo sendo hebreus, mesmo sendo judeus, né, veio para o que era seu, os seus não receberam, porque eram filhos do diabo, né, por não crer. Em João 8, Jesus disse que eles eram filhos do diabo. Não eram filhos de Abraão, eram filhos do diabo. Ser descendente de Abraão, nesse caso, não resolve nada, não adianta nada. E se de fato fossem filhos de Abraão no sentido último e eterno, eles teriam imediatamente reconhecido Cristo e imediatamente deixado tudo para seguir Jesus, como Jesus disse àquele jovem: deixa tudo e me siga. A glória de Cristo nunca mudou. A glória de Cristo nunca mudou. Sempre foi Ele quem Ele é, quem Ele sempre foi, quem Ele sempre será. Então, aqueles de Hebreus 11 viram isso. Diz o texto que eles não viram a promessa ser cumprida, mas eles viram o meu dia, disse o Senhor. Eles viram o meu dia e se alegraram nele. Quer dizer, tudo aquilo que era feito por essas pessoas que tiveram fé, naqueles dias deles, eram feitos em nome de Jesus. Eles viram Jesus sem que Jesus tivesse vindo. Quando Jesus, então, finalmente veio,
eles então deixariam tudo, como deixaram os apóstolos, como deixaram Paulo, né? Paulo, um judeu, deixou tudo, todo o seu judaísmo, toda a sua condição de ser hebreu, ser judeu, benjamita, deixou tudo para seguir a Cristo. Assim deveria ter sido o dia glorioso de Israel, é quando ele se anularia, acabou, não tem mais, porque agora chegou aquele de quem nós falamos, né? Como diz Simeão e como diz todo o povo do Senhor, né? Chegou aquele de quem nós falamos, né? Chegou o Filho de Deus. Meus olhos viram o Messias. Senhor, agora pode levar em paz o teu servo, porque meus olhos viram o Messias. Então, nesse dia, tudo aquilo é a finalização. Como a Páscoa acabou na presença de Cristo, que agora é o Novo Testamento. O Novo Testamento no meu corpo, no meu sangue. Então não há mais Páscoa, há Cristo, porque a Páscoa anunciava Cristo. Não há mais Pentecostes, há Espírito Santo, não tem mais Pentecostes. Quer dizer, todo o aparato montado didaticamente, ele desaparece, não porque não tenha valor, ele teve o seu valor, mas porque chegou o Rei da Glória, chegou o Senhor, o Messias, o Cristo, o Deus eterno está manifesto. E agora então se forma o corpo de Cristo em toda a terra. Essa é a glória do Senhor hoje, daí de Cristo até o dia que ele virá. A noiva de Cristo então, como diz Efésios, no capítulo 2, tantos que estavam perto, que eram os judeus, os hebreus, todos esses, quantos que estavam longe, os gentios, agora pelo corpo e sangue de Cristo se tornaram um. Quer dizer, agora não há mais judeu, nem grego, nem nada. Agora o que há é em Cristo há o corpo de Cristo. E esse corpo de Cristo é a glória de Deus que percorre a terra, o povo, a Nova Jerusalém, o povo santuário, em que Deus é o nosso santuário, né? Que se percorre toda a história, o tempo e o espaço, até chegar o dia do Senhor, né? Então, a ação do Espírito é em orientar, em nome de Jesus, o corpo de Cristo, né? A seguir conforme a palavra de Cristo, descrito detalhadamente em João 14, João 16, Apocalipse 1, Apocalipse 2 e 3, depois no final, Apocalipse 22, quando ele diz que o Espírito e a noiva, né, dizem: vem, Senhor Jesus. Quer dizer, a grande comunhão que há entre o Espírito e a esposa de Cristo conjuga-se nessa vontade em chamar, em clamar, em aguardar, em saber, em querer Cristo na sua vinda também. Diz ali em Apocalipse, né, no capítulo 22, quando ele diz assim: o Espírito e a noiva dizem, né, vem. Vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. E então, o anjo que dá testemunho dessas coisas diz, certamente, dando um testemunho sobre a palavra de Cristo, certamente venho sem demora. E ele diz, amém, vem, Senhor Jesus. E aí finaliza ali, a graça do Senhor Jesus seja com todos. Quer dizer, a revelação é tal que o Senhor é de fato o Emanuel, é o Deus conosco. Graça de Cristo, isto é, a presença de Cristo, está conduzindo o seu propósito eterno sempre, né? Sempre. Então, queridos irmãos, é assim que temos pensado. Tenho deixado com vocês essas palavras para que todos nós sejamos confortados, conduzidos pelo Espírito no amor de Deus, né? Vamos assim, no cabeça, no senhorio de Cristo, como Senhor que Ele é, e sejamos guardados de tal modo que vamos
seguir como um corpo, e que todos os irmãos, em todos os lugares, onde cada um estiver, saiba exatamente o que é dito na palavra do Senhor, sejam abertos os ouvidos do novo nascimento, os olhos, o corpo todo, e vivamos nessa graça do Senhor. Vamos continuar compartilhando e orando e servindo a Cristo até o dia que Ele vier. Deus abençoe todos. Muito obrigado por estarem novamente compartilhando. Estamos juntos. Vou postar lá no nosso site essa mensagem. Peço que orem por nós. Peço que orem pela tradução da Escritura, da Bíblia, que está sendo feita vamos dizer, no espírito de Deuteronômio 4, Apocalipse 22, da imutabilidade da palavra, e na mesma visão que surgiu também a escola de hermenêutica de Antioquia, que não foi para frente, porque não tinha força política, nem assim no sentido de domínio nenhum, foi suplantada pela escola de hermenêutica de Alexandria, mas permanece essa máxima de Deus, que de fato em Deus não se altera a sua palavra. E a escola de hermenêutica de Antioquia surgiu também naquele período, de anos 200 e pouco, afirmando que a palavra de Deus não pode ser alegorizada, não pode ser alterada em nada. É uma visão da palavra como palavra, da razão do Senhor. Se nós não entendemos, o problema é nosso, não é da palavra. Nós precisamos orar e aguardar que a própria palavra se fale como palavra e se revele como palavra. Nela mesma há a consciência, vamos dizer, ainda escurecida, ainda em dúvidas, ainda em conflitos, mas o Senhor é fiel em revelar a sua palavra pelo seu Espírito, como ela é, aqui na Escritura, ao coração daquele que busca de todo o coração. Então Deus abençoe todos, orem por isso, peço que considerem as ofertas para o ministério de Deus, que a gente está lutando. Existe uma maneira de ofertar, está lá no site da Eclesia, tem uma parte lá, Eclesia Nascente de Cristo, é o site, e tem um jeito lá, está escrito coopere, Coopere, tem uma conta lá, que os irmãos podem orar e se assim quiserem em Cristo, poderão mandar a sua participação, Quer dizer, nós sabemos que ao ofertar em nome de Jesus, é como Abraão fez a Melquisedeque, quer dizer, ali estava uma oferta, ao mesmo tempo a Cristo, quanto ao próprio Melquisedeque, que estaria sendo cuidado para continuar o ministério, E então, estou vendo um jeito, eu estava vendo um jeito, falei da outra vez, mas quem não está no Brasil, se quiser ofertar, eu ainda não sei direito, eu estou estudando, mas há uma coisa chamada MoneyGram. MoneyGram é um grupo aí que trabalha com transferências internacionais de recursos. Alguém quer enviar algum recurso, eu não sei como é que é direito, mas eu falei com o pessoal, parece que qualquer recurso, pode ter $1, pode ter 2 ou 10, eu não sei, pode ser, eles vão avisar para mim, tem lá no site o meu CPF, lá no site da Eclesia tem um CPF, é só pegar aquele CPF, o meu nome, e ir nesse grupo MoneyGram e enviar, que eles vão me avisar. E aí eu vou lá, e isso vai acabar sendo uma grande bênção, porque de fato, como Paulo fala, nós também nos alimentamos, nós também temos uso das coisas, e todas elas, também como todos, precisamos pagar por elas, e tudo isso acaba sendo necessário para a gente também seguir, mas o sustento é sempre pela graça de Deus ao coração daquele que ama, daquele que participa, que coopera, como o corpo de Cristo faz. E como Paulo diz, estamos ministrando as coisas espirituais de Deus e eternas, podemos ser sustentados das coisas materiais também através daqueles que recebem essas riquezas e podem participar com a gente, contribuindo,
Então Deus abençoe todos, queridos, né? Fiquem na graça e na paz e no amor do Senhor. Vamos continuar firmes em Cristo.